Olá, bem-vindos a mais uma conversa, mais uma exploração de ideias. Hoje, a gente vai mergulhar num texto que faz a gente pensar sobre o que significa ter, sabe? É o capítulo Na Senda de Todos, do livro Bênção de Paz, um material bem interessante, de fundo espiritual filosófico. E o ponto de partida é uma frase conhecida, né? Atribuída a Jesus lá em Mateus, aquela: pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece meio, injusto, né, à primeira vista. Nossa ideia aqui é tentar entender o que essa passagem pode querer dizer, olhando pela lente desse capítulo. Vamos falar de posse, egoísmo, serviço, e como isso tudo mexe com a nossa própria jornada, né, com a busca por liberdade interior. O texto já começa assim, jogando um paradoxo na nossa cara, que é bem curioso. Ele sugere que acumular certas coisas, certas posses, pode na verdade prender a gente, em vez de libertar. E não é só dinheiro não. Ele menciona especificamente posses sem utilidade real, sabe? Aquelas coisas que a gente guarda por guardar. Títulos, posições que não usamos para fazer o bem, conhecimento que fica só pra gente, poder sem bondade. Até mesmo relações que, no fundo, não ajudam ninguém a crescer, nem a comunidade. Já parou para pensar nisso? No peso que a gente carrega às vezes? Exatamente. E o fascinante é como o autor conecta isso, esse acúmulo mais egoísta, com uma forma de escravidão mesmo. Interna. Ele usa uma expressão forte, escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. É tipo assim, ficar preso só nas próprias vontades, no próprio umbigo, sabe? Sem conseguir olhar para fora. E aí, a interpretação daquela passagem de Mateus ganha outra cara, né? Não é sobre ter dinheiro ou não ter. A ideia parece ser que quem tem, no sentido de usar o que possui, seja talento, recurso, conhecimento, de forma útil, compartilhada, essa pessoa atrai mais. Mais chance de crescer, de se realizar. Já quem não tem, ou seja, quem guarda tudo para si, que não coloca os dons para jogo, digamos assim, essa pessoa acaba perdendo até o potencial que já tinha. Fica estagnada, né? No seu desenvolvimento espiritual. Reter as coisas só para si acaba gerando uma privação interna. Nossa, essa ideia de escravidão espiritual pelo apego é forte mesmo. Vai meio contra o que a gente costuma pensar, né? Que acumular traz segurança, status. Mas se guardar tudo para si, prende a gente. Como é que o texto sugere que a gente saia disso? O que leva para aquela abundância que a citação fala? Então, o caminho que o texto aponta é muito claro. É o serviço. A doação ativa. Mas não só, fazer uma caridade de vez em quando, sabe? É mais uma postura de vida. Uma ferramenta consciente para a própria evolução da gente. O texto meio que diz que essa é a forma de realmente ter, no sentido mais profundo da palavra. Entendi. E como? Como a gente vê isso na prática? No nosso dia a dia, na nossa vida aqui e agora? O texto dá uns exemplos bem concretos, né? Sim, sim. Usar, por exemplo, recursos financeiros não só para a gente, mas para apoiar coisas que ajudam a comunidade. Usar as nossas conquistas, os reconhecimentos, ele chama de laurens terrenos, para ajudar quem está precisando. E compartilhar o que a gente sabe. Imagina, ensinar uma coisa para um colega, ajudar alguém a entender algo, ou mesmo contar experiências de vida que podem guiar outras pessoas. Isso. E tem mais, exercer qualquer autoridade que a gente tenha no trabalho, em casa, num grupo, mas com justiça, com bondade de verdade. Doar o que pra gente é supérfluo, mas que pode ser super importante para outra pessoa. Roupa, móvel, tempo. E até, olha que interessante, motivar os amigos, os conhecidos, para se envolverem também em ações de ajuda, de educação. Percebe? Não são coisas mirabolantes, inatingíveis, são escolhas. Escolhas diárias sobre como a gente usa o que a gente é e o que a gente tem. Usar nossa influência para deixar um ambiente mais justo. Exato. Ou oferecer nosso tempo para uma causa que a gente acredita. Ou só compartilhar um conhecimento que pode ser útil para alguém. Simples assim. Não é só sobre doar coisas. É doar tempo, saber, influência, atenção. É tipo um fluxo, né? De dar e receber energia boa,
construtiva. Profunda. O ato de dar do que somos e temos em apoio aos outros, ele é apresentado como jeito de se libertar das amarras do egoísmo. É o processo que, segundo o texto, permite assimilar e espazir a luz que entretece o reino de Deus. Traduzindo um pouco, significa que quando a gente compartilha o que tem de bom conhecimento, compaixão, recursos, a gente meio que internaliza e também espalha uma energia positiva, sabe? Uma energia que conecta a gente com algo maior e acelera o nosso próprio crescimento por dentro. A generosidade, o serviço, não são só para o outro, entende? São chaves para a nossa própria expansão de consciência, para cumprir um propósito maior. Entendi. Então, para a gente amarrar a ideia central aqui dessa análise de na senda de todos, a verdadeira riqueza, a tal abundância e a liberdade interior que são chave para a nossa evolução, elas não vêm de guardar só para si, mas sim de fazer circular com generosidade e usar de forma construtiva tudo que a gente tem. Bens materiais, sim, mas também talentos, tempo, conhecimento, relações, tudo isso em benefício do todo. É quase um chamado para a responsabilidade, né? Com os dons que a gente recebe. Exatamente. É isso mesmo. E acho que isso deixa uma reflexão importante para a gente levar, né? Algo para pensar depois. Como é que a gente pode, cada um de nós, no nosso dia a dia, fazer um balanço sincero do que a gente realmente tem. E não só coisas, mas habilidades, tempo livre, uma posição que pode ajudar, conhecimentos específicos. E aí encontrar jeitos mais conscientes, mais significativos de colocar isso a serviço dos outros. Como transformar o potencial que a gente tem em ação que constrói, seguindo esse caminho de liberdade e contribuição que o texto sugere? Fica aí a pergunta, para a gente explorar nas nossas próprias vidas, né?